Agora na rede Divan na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316, com Egnaldo Pinheiro. Já estamos ao vivo no YouTube. Perguntas lá, se você não quer ser identificado, aí você manda lá no nosso WhatsApp na rádio, né? No 11 930 03 0316. Mas, se for tranquilo, pode mandar aqui também no nosso chat. Não é isso, doutor Aguinaldo? Bom dia, meu amigo. Tudo bem? Bom dia, pastor Elber e todos os nossos ouvintes e participantes que estarão chegando agora no YouTube. Tudo bem, graças a Deus. O senhor falou se não é isso mesmo. Muito bem, então. Então tá, então. E por onde andas? Está em Brasília ou não? Estou em Brasília, mas tem tá. que trabalhar, né? Porque senão. Estou aguardando um período para poder ir lá em Barra Mansa, mas acho que só ano que vem. Só ano que vem? É sério? Meu Deus do céu. Eu jurava que você estava nesse recesso agora aí de julho, pensei que você já estava lá em Barra Mansa, matando saudade da turma toda por lá, rapaz. Não, lá só férias do trabalho. Quando tiver férias do trabalho, eu dou uma ida lá. Ah, é? Só um mês. Tá certo, pensei que você ia dar uma esticadinha lá. Você gosta de andar de moto, né? Você já foi assim, já viajou de moto, não? Já, mas não para muito longe. Quando eu estava lá no Rio de Janeiro, né, entre Rio, Barra Mansa e interior de Minas, eu andava lá. Mas, por enquanto, não tenho. Tenho ficado só mesmo próximo, andando um pouco por aqui, por perto. Sim. O máximo que acho que eu já rodei por aqui, acho que foi 50 quilômetros só. É só pertinho. Isso é logo ali. Trabalho. Eu pensei que você já tinha arriscado ir lá no Rio de moto, daqui de Brasília de moto já, ué. Não, já pensei, mas cansa muito, ainda mais que a moto é uma 150, é pequena, né? Então, assim, é evitar. Ah, não, tem que começar a orar para o Papai do Céu. Você não gosta de moto grande, não? De umas Gosto, mas eu tenho, assim, um povo orando ao contrário, para que eu tenha carro e não moto. Ah, é? Eu acho que a oração deles está dando certo. Ah, não, então, amigo, se tem esse negócio aí, então já era, já foi. Pois é, mas... Você estava se planejando para comprar uma Harley Davidson para ir daqui, ó, pegar a primeira dama aí, ó, e vai bater ainda lá no Rio de Janeiro, aí de boa, né? Convidar mais os dois amigos aí que tem. Lá na Hope não tem ninguém que se aventura de moto, não? Eu acredito que tem uma turma. Tem a turma, sim, aí tem um pessoal que anda de moto aí, não muito, mas tem. E tem uns amigos também de outras igrejas que também estão junto aí, tem. Ainda nem faço parte, ainda tem uns clubes ainda, eu não faço parte de nenhum clube, estava pensando em fazer. Vamos orando, né? E aí junta aí uns 3 ou 4 aí, ó, e vai lá no Rio de Janeiro, rapaz. Eu acho que, mas aí tem que comprar uma moto, né? Tem que ser uma moto mais que canse menos, né? Que eu acredito que tem que ser uma moto maior mesmo para poder cansar menos. Eu acho, não sei, né? Não sei se faz diferença, mas acredito que sim, né? Pegar um estradão de moto deve ser top demais. Eu nunca viajei de moto. Aliás, eu já viajei de moto assim, né? Já fui de uma cidade para outra, lá no meu Pará, né? Mas era pertinho, acho que é 60 quilômetros, assim, né? E fui de carona, né? Claro, fui com meu irmão, e assim, eu achei top demais, muito bacana mesmo, a viagem zona assim, de moto. Os amigos agora foram daqui de Brasília, foram para Florianópolis, não sei. Enfim, foram para Santa Catarina aí, algumas cidades lá, e foram acho que uns 4 camaradas aqui, daqui para lá, e assim, uma alegria só, né? Um deles levou a filha, que tem 15 anos, né? E a menina foi com ele também. Eita, imagina, uma viagem inesquecível, né? Top demais. Então, quando é em grupo, assim, é muito bom, pastor. Sozinho é mais cansativo. Não, sozinho não, porque é moto, né? Moto é assim, queira ou não, o risco é maior, né? Como diz Jô Soares, moto foi feito para cair, né? Então... Qualquer poeira. Então o cara viajar sozinho não é bom, não. Sem falar também que você fica bolado, né? Para nos lugares e tal, né? E aí ficar sozinho não é legal. Muito bem, mas, doutor Aguinaldo, vamos lá, vamos para o nosso assunto de hoje. Já tem várias pessoas já chegando aqui no nosso chat, né? Já tem aqui, inclusive já tem pergunta, só que legal, top demais. Já está chegando aqui, chegando com perguntas. Olha aí, rapaz, que coisa boa. Então, mas daqui a pouquinho a gente vai fazer a pergunta. Primeiro o doutor Aguinaldo vai estar nos introduzindo ao assunto, né? E já a gente parte aí, então, para as perguntinhas de hoje. Bom, o tema hoje, né? Como a gente já falou aqui, recuperando os sonhos,
tratando a desesperança. Meu Deus. Isso. É forte, hein, doutor Ignaldo? É forte esse negócio aí, hein? A Van, essa semana, ela estava falando, falou um pouco no assunto sobre tempo, né? Sobre você otimizar o teu tempo e tal, e também falando sobre por que você, às vezes, não dá prioridade para algumas coisas que você startou na tua vida, né? E aí ela falando sobre a questão do hormônio, né, que às vezes é falta mesmo de a gente produzir, né, o hormônio que traz alegria e tal, né, e a gente vê aqui, para recuperar sonho, eu acredito também que o cara vai ter que primeiro recuperar, acho que a autoestima, né, doutor Aguinaldo, passa primeiro por esse processo aí, e para ele poder recuperar sono e tratar aí de desesperança e tal. Eu queria que o senhor já nos introduzisse, então, a esse assunto de hoje, ao tema de hoje. Pastor Elber, e é algo interessante, a gente começa a trabalhar a questão da desesperança. Temos trabalhado sobre recuperando os sonhos perdidos, né? E até trouxemos momentos, tivemos semana passada conversando, e alguns dos nossos irmãos aí, amigos que estão participando no YouTube, trouxeram até, e eu quero trazer à memória, nesse momento, a pergunta que foi feita em relação sobre a pessoa já, né, após 50 anos, já aposentado, fazer uma faculdade só para poder ter um diploma, se valia a pena. E eu fui também levando porque assim, algo interessante quando a gente fala em terapia, pastor Elber, a pessoa chega no setting terapêutico e nós falamos o seguinte, ali são 50 minutos que ela passa ali vivenciando aquele momento de autoconhecimento, trazendo ali sem critério de julgamento ali, mas ele está se cuidando. Mas a terapia, ela na realidade não é só aquilo ali, porque durante a semana você leva consigo e você trabalha, igual essa pergunta, né, que a pessoa fez e a irmã fez, e eu achei interessante, porque também fui pensando durante a semana, e assim, olha, o que me faz, mesmo depois de um certo tempo, retomar um sonho e concluir? A pergunta nos leva um pouco sobre aquela questão de, será que vale a pena? Será então que eu estou perdendo a esperança? Porque todo sonho, ele parte de alguma coisa que eu ou fui motivado, ou eu quis apresentar alguém, ou tem uma pessoa que faz parte da minha história, por exemplo, um pai, um familiar, e eu falo assim, não, eu quero vencer por mim, mas por ele também, mostrar que eu consigo, que eu consegui, tudo isso vai fazendo. E o que a desesperança faz? Ela nos rouba tudo isso, né? Então é importante a gente pensar o seguinte, quando a gente busca lá os significados das palavras, a gente procura lá no YouTube, então você vai primeiro no o que é esperança, né? A esperança é quando, e fala lá que é um substantivo feminino, é um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. A desesperança, que também é um substantivo feminino, ela é a falta ou a perda de esperança, a descrença, quando ele chega e fala assim, eu não vou conseguir. Então eu preciso estar atento sobre o que me levou a ter esse sentimento, que assim, ele não surgiu, eu não amanheci e falei assim, hoje eu não quero mais nada, né? Alguma coisa, algumas circunstâncias, nós fomos falando sobre isso, foram tirando isso de nós, né? Às vezes você quer fazer uma viagem e o sonho daquela viagem sua é você ter alguém, uma pessoa importante na sua história ou ir visitar alguém. E quando você tem um momento de perda, você começa a vivenciar a desmotivação, começa por ali. Então é importante eu estar atento e começar a trabalhar na minha história sobre isso, porque muitas vezes o que nos faz, ou fez a você que está conosco nesse momento, perder o seu sonho, ou deixar ele parado, foram as lutas do dia a dia, as dificuldades, as limitações, umas que nós mesmos colocamos, já falamos isso, né? E às vezes nós entramos num momento de desacreditar em nós mesmos, né? O pessimismo, ou então as circunstâncias da vida, seja o emprego, seja na família. Então eu preciso estar atento em relação
a tudo isso. E tomar o cuidado. Nós já falamos aqui sobre algumas coisas, vamos chegar lá, sobre alguns transtornos. E a desesperança, ela começa a ser um sinal dela que vai levar a alguns transtornos que nós vamos falar mais à frente. Então, hoje, eu quero convidar a você que está conosco aí, ou na rádio web, né, ou então aqui no YouTube, a começar a anotar, pega um papel, anota aí, vamos lembrar da Van aqui, da dica, né? Pega um papel e comece a olhar uma visão introspectiva, olhar para dentro de você. Qual era o seu sonho quando você tinha seus 10 anos? Qual era o seu sonho quando você tinha os seus 15, 16 anos? Aos 18, aos 20, se você tiver mais ou menos beirando a minha idade aí, aos 50 anos, né? É claro que eu estou com um pouco mais, mas se você chegou aos 50, vamos ter aí, né? Quais são os sonhos? O que você conseguiu falar assim, isso aqui eu realizei, esse aqui eu abortei. O que me fez abortar? Quais foram as circunstâncias? E como que você tem se sentido quando você olha para isso? Então, o objetivo e o setting terapêutico é para a gente trabalhar isso mesmo, para poder olhar, vivenciar esse momento, pastor Elber, e poder também falar, olha, é possível, o que eu vou modificar no meu sonho, né? Talvez o sonho, aquele sonho de viagem que você ia fazer, teria, assim, os seus filhos pequenos. Hoje eles cresceram, cada um está tocando a sua vida, e você vai falar, olha, está eu e minha esposa, então vou deixar de fazer? Convide ela, você não convidou para fazer parte da sua história? Vamos lembrar, quando falamos sobre família aqui, sobre quem é a pessoa que você chama para fazer parte da sua história. E será que este sonho, que talvez você pensou, você teve ele lá na sua adolescência, na sua infância, hoje será que essa pessoa que está do seu lado, que está contigo, não pode fazer parte dele também? Não quer convidar e começar a pensar? Então, que sonho é esse? Então, na realidade, a gente trabalhar o sonho e hoje tratar a desesperança. O que te levou a não acreditar mais nos seus sonhos? E aí vamos pensar o que é desesperança, vamos trabalhar um pouquinho isso hoje. E é claro que o assunto ele é muito maior do que a gente pensa e vai depender de cada pessoa, como que você está. Se você se encontra nesse momento assim, com desesperança, busque ajuda, aproveite a oportunidade e vai valer a pena. Ok, pastor? Muito bem, são 10 horas e 16, 16? 16 mesmo, 10 e 16 em Brasília. Rapaz, eu tô vendo que os números, acho que esses números estão diminuindo aqui, viu, doutor Ignaldo? Meu Deus do céu, não é 16 não, é 18 mesmo, viu? 10... 18, né? Eu tô esperando para ver se o meu computador aqui deu um probleminha aqui. O meu número tá um pouco longe aqui, né? E aí o meu reloginho, quer dizer, esse aqui, né? Porque eu tenho outro bem de frente aqui, mas ele tá coberto pelo monte de telas abertas aqui, né? Mas agora sim, ó, confirmando 10 e 18, estamos ao vivo no Divã da Rede, hoje quinta-feira, dia 18, né, de julho de 2024. Bom, doutor Ignaldo, a primeira perguntinha que eu queria fazer para o senhor é o seguinte: o que caracteriza, no caso, a desesperança e como ela afeta a vida das pessoas? Vamos lá, por parte, né? O que caracteriza, né? Não vou colocar caracterizar, mas uma das características da desesperança é a falta de você começar a não sentir mais o desejo de realizar aquilo que você realizava, de investir na sua história, mas também o que causa, né? Vamos colocar ali, o que causa, às vezes, tem até questão de trabalho, de estresse, né, no trabalho, desentendimento, às vezes, na família, convívio com amizades tóxicas, né? Eu estava pensando aqui, quando a gente vai pesquisando e fala convívio com amizades tóxicas, né? Aí eu estava lembrando que muitas vezes a gente encontra com algumas pessoas e aquelas pessoas que ela sempre está melhor do que você, né? E toda a história dela sempre derruba a gente, né? Então é meio difícil a gente lidar e a gente sempre está para baixo. Então é complicado. Pastor Elber, tem um sonzinho às vezes me afetando aqui, tá afetando aí, tá chegando aí não, né? Não, sonzinho? De que? Retorno, você fala? Não, é um som de fora. De fora? Não. Ah, não, tá não. Aqui não tá chegando, não. Para mim, pelo menos, eu não tô ouvindo, não.
Ok. Não, parece que um som de automotivo muito me abalou aqui um pouco. Olha como que mexe com a gente, né? A atenção aqui, né? É, Então, será que eita, está indo lá? sim, sim. Ok. E Inclusive, aí, pastor Elber, então, deixa eu fazer um parêntese, não esquece que o senhor ia falar, por favor, concentre-se na sua fala aí. Eu quero, nesse momento, pedir oração, né, para os nossos queridos ouvintes. Por quê? Nós estaremos, né, em breve, nós já estamos aí orando, né, pelo um centro, né, que o terreno já foi disponibilizado, né, então vai ser um centro, onde nesse centro vai ter lá treinamentos, né, inclusive para pessoas que estarão futuramente mexendo na área de TV, na área de rádio, enfim, de áudio, enfim. E lá nesse centro, que é aqui em Brasília, vai ser na cidade do Recanto das Emas, aqui em Brasília, a gente também vai ter o nosso estúdio, né? E aí sim, o estúdio, né, acredito eu, em nome de Jesus, um estúdio moderno e tal, onde não teremos esses tipos de problema, né? Que é moto, cachorro e tal, porque por mais que a gente tenta um acústicozinho aí, né, no nosso estúdio central, aqui no meu estúdio também, por mais que a gente tente e tal, mas o nosso estúdio ainda não está moderno. Precisa modernizar mais. E esse que está vindo aí em breve, né, em nome de Jesus, aí sim. Aí, inclusive, as pessoas, quando vierem aqui, ó, vão conhecer lá esse centro, que vai ser um centro de capacitação e tal. Vai ser top demais. Então, assim, isso em breve. Então, já comece a orar por esse negócio aí, porque o terreno já foi disponibilizado. Agora, em breve, a gente vai começar aí fazer já a construção enfim, adquirir equipamentos para isso e tal. Então, por favor, ajudem-nos, inclusive com oração e oferta. Manda lá para a Junta de Missões Nacionais, destinando para aqui, para a Rede 316. Esse é o parêntese, doutor Ignaldo. Fechando o parêntese, por favor, continue. Então, e aí trabalhando, isso vai ser, vamos orando, né, pastor? Vai ser muito bom mesmo quando tivermos esse centro lá né, onde vai ficar todo o estúdio. Mas voltando aqui na desesperança, quando o pastor fala da característica da desesperança, é aquele momento que a pessoa, e eu disse, olha, não chega de uma hora para outra. E aí eu preciso estar atento, porque a gente vai trabalhando isso, que assim como a esperança é um estado emocional que nós vivenciamos agora, pensando e trazendo a perspectiva e sabendo que pode alcançar, a desesperança também é um estado emocional, e ela tem como característica que a pessoa ela perde o sentido, ela para de ver, e não é o sentido do desmaio, né? Ela começa a não ver sentido na vida. Ela começa a não ver sentido no perspectivas para o futuro. E ela ainda tem dificuldade de recobrar essas expectativas, né? Então, aí o que eu preciso? Lembra que quando começamos a falar sobre sonhos, eu preciso traçar planejamentos, eu preciso começar e pensar que eu tenho coisas para realizar a curto, médio e longo prazo. Então, para que eu consiga fazer uma grande viagem, eu tenho que começar as ações agora. E a pessoa que começa a ter a desesperança, ela não vê sentido nisso, né? E ela começa a não conseguir trazer isso como projeto de vida. E isso é difícil para ela, né? Então, aonde ela vai pensando assim, para que eu vou fazer isso? Né? E entra aquela questão da apatia, o vazio interior, né? E muitas vezes, pastor, até quando você chega, pensa aquela pessoa, antes mesmo de começar aqui o programa, o pastor falou um pouco sobre era a hiena, né? Ó céus, ó vida, ó azar, para que isso, né? Não vou conseguir. E ela já está naquele momento pessimista tão grande, que mesmo que alguém chegue e fala, você é capaz, você tem condições, ela não consegue se ver naquele lugar. Então, o que aconteceu para chegar naquele momento? O que fez, né? Quando eu estava falando, às vezes você tem uma amizade que ela é tão tóxica que, para que ela se mantenha bem, ela tem que fazer você ficar diminuído. E se você percebeu isso, assim, fez aquela pergunta, por que sempre o que eu penso, o que eu falo diante de tal pessoa, sempre eu sou diminuído em relação ao que eu penso, ao que eu falo, a minha forma de agir. Opa,
Isso aí já está tóxico, tem que começar a pensar nisso aí. Ela não tem que ficar te colocando só lá no pedestal, mas tem que ser realista. E uma coisa é a pessoa que chega para mim e fala: você pode melhorar aqui. Eu lembro que quando estava fazendo mesmo o curso de teologia, não só os meus professores, os pastores que me ensinaram, mas também a própria igreja, a família. E aí, um dia anotaram lá uma palavra que eu repeti durante 40 minutos. Eu acho que eu repeti a mesma palavra quase que uma média de mais de 50 vezes. E aí falaram: olha, você reparou que você sempre fala isso, você está repetindo. E aí o outro que me orientou falou: olha, você precisa ter o retorno do que você está falando, você precisa se ouvir. Então, muitas vezes, a gente ouve o outro e não se ouve. E quando o outro sempre te menospreza e diminui, você precisa olhar e avaliar: será que é isso mesmo? Será que eu estou nessa condição? No que eu posso melhorar se for real? Né? Não é que eu vou acreditar em tudo, mas também não vou desacreditar. Eu não sou a última bolacha do pacote. Eu preciso estar atento de o que é real em tudo isso. E se eu estou começando a trazer para dentro de mim e a engolir o que o outro está falando que me diminui, tem alguma coisa errada. Então eu preciso estar atento em relação a isso daí. Então, uma das características é a perda da vontade de, no presente, agora, você investir em algo que você vai crescer no futuro. Então, essas são algumas características, pastor. Muito bem, são 10 horas e 27 minutos em Brasília. E, doutor Guinaldo, como que a gente pode, assim, identificar, né, os sinais de alguém, né, que está perdendo a esperança? É muito fácil, né? Você começa a ouvir na fala dela, quando ela começa a falar sobre questões, quando ela começa a observar que ela é a única pessoa que está sofrendo, o mundo está contra ela, né? Identificar e trabalhar isso daí. Então, quais são os pensamentos comuns? E eu vou fazer aqui né, a gente como psicólogo, né, a gente também trabalha, a gente não está sozinho, a gente tem aqueles que nos ouvem também, que nós precisamos passar por tratamento, e temos ferramentas que a gente usa. Embora a minha abordagem não seja a mesma, pastor, eu até trouxe aqui, eu vou mostrar aqui para você aqui, ó, pertinho aqui, ó, tá vendo? Ele fala aqui, isso aqui é um grupo de cartas terapêuticas, né, que a gente até utiliza, não fui eu que fiz, deixa eu explicar. Então, assim, um grupo de psicólogos, eu adquiri, entrei em contato, e a gente usa como ferramentas. E aí essa pergunta sua está aqui. E a pessoa que trabalhou isso ela usa a palavra compreendendo a desesperança, que é superando a desesperança, e aí ela usa, o nome da psicóloga é Adriana Mendes, então, eu vou falar aqui, né, é uma colega de trabalho, uma pessoa que fez, e ela responde essa pergunta, olha só o que ela faz, é a sua pergunta, olha, se é possível identificar no dia a dia. A resposta, ó, é possível, alguns pensamentos são comuns em uma pessoa desesperançosa, como, eu não vou conseguir, as coisas não melhoram nunca, não tenho motivos para ser feliz. E aí, se a pessoa começa a ter esses pensamentos contrários na vida dela, ela pode começar a observar que ela está vivenciando um momento de desesperança, né? Então, deixa eu citar aqui, estou usando essa carta terapêutica, Superando a Desesperança, né? E o nome da psicóloga Adriana Mendes, né? Ela nos ajuda, são um grupo de psicólogos, né? Que fazem, e a gente usa como ferramenta, e é nesse momento, no setting terapêutico, que a gente traz a pessoa para pensar, olha só o seu pensamento, né? E quando você está perto de uma pessoa, como o pastor perguntou, e a pessoa começa a ter pensamentos pessimistas em relação a si mesmo, derrotista, não consegue ver nenhuma melhora, então você pode começar a ajudá-la a se olhar e perceber, olha, você está percebendo como que você tem olhado e vivido a sua vida? Porque a vida é difícil para todo mundo. Agora, é claro que a sua dor não é a minha dor. Talvez nós estejamos no mesmo ambiente, numa circunstância semelhante, mas
como que eu ressignifico a minha história, né? Então, é importante eu estar atento, e às vezes eu estou do lado de uma pessoa vivendo uma situação em que aquela pessoa está, né, toda feliz, correndo, indo ali, e eu estou desesperançoso. O que me levou a ter essa desesperança? Então, se você identificou na sua vida ou na vida de alguém, comece a observar isso e você vai poder ajudá-lo. E aí, pastor? Seu áudio está fechado. Pastor, então quando chegar pode me interromper, eu vou falando aqui, enquanto você que está nos ouvindo está presente aí, é importante a gente estar atento, né? E foi justamente a gente trabalhando isso, teve uma pergunta, o pastor ia fazer, Sim. falar aqui, né? Doutor Guinaldo, eu vou trocar a minha câmera, que ela, na verdade, a bateria aqui acabou aqui da minha câmera, né? Mas antes, eu tenho aqui mais uma perguntinha para o senhor, que eu acho que é interessante também. Já a gente parte lá para os ouvintes, enquanto o senhor responde, eu vou resolvendo aqui a minha câmera também. Aí a pergunta é a seguinte: quais são as principais causas, no caso, né, da desesperança, que eu sou, assim, devido à tua experiência, o senhor consegue identificar na sociedade hoje, ou pelo menos, né, dentro do teu gabinete lá, do teu consultório, né? Que você consegue hoje, dentro de sei lá, da tua experiência mesmo, identificar quais são essas principais causas aí de desesperança no meio dos teus pacientes ou da sociedade mesmo? Sim, o que a gente vai observando? Bom, vamos sempre lembrar, cada pessoa traz a sua característica pessoal, a sua forma de ser, como ela lida com o mundo, com a sua história, e como ela tem desenvolvido no decorrer da sua vida. E as causas que a gente vai observar são muitas. Por exemplo, semana passada a gente esteve conversando sobre o que aconteceu, né, como todos têm vivenciado, o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. E eu lembro que do grupo lá, que foi até, eu acho que o pastor William mandou para a gente um vídeo, uma foto de um local que foi totalmente devastado. Então imagine uma pessoa que sofreu ali uma perda da sua história em relação a uma circunstância que foi a chuva, que foi a enchente, o local que ele morava ali foi totalmente devastado. Então, imagine você levou uma vida, você fez um sonho, você trabalhou, conquistou, colocou sua casa de pé, tudo bonito lá, e agora o que você teve que sair rápido, e o que você volta ali, você só vê entulho. Casa no chão, tudo destruída, perdeu tudo que você tinha e a sua história. Uma dor muito grande que tem ali. E hoje, o que a gente repara, eu falei semana passada, baseado numa pessoa que falou na mídia, né, uma psicóloga, e falou, olha, eles vão começar a dar conta mesmo daqui uns dias, não agora, mas que agora eles estão lutando pela vida. Mas daqui a pouco eles vão começar a voltar naqueles locais e vão falar assim, um dia aqui teve a minha casa. Imagine aquela pessoa que cuidou dos seus filhos, que trabalhou a vida toda, que conquistou e fala assim, olha, tudo foi embora, mas os filhos estão vivos, alguém vai chegar e vai falar, mas seus filhos, eles estão aí, e aí, mas foi uma história que foi vivenciada. Então, muitas vezes, problemas financeiros, relacionamentos que se terminam, perda, né, perda de bens ou entes queridos, problemas de saúde, às vezes o próprio fracasso pessoal, tem pessoas que ela trabalha, e nós vemos isso, né? Pessoas que trabalham na sua história, que vão investindo e de repente algo acontece em que um mau negócio ou uma assinatura errada foi tudo embora, né? E nós vemos isso, uma das coisas que a gente observa, esses dias eu estava olhando também, conversando com algumas pessoas, principalmente agora, né, que a gente vê aquilo que é para usar, sendo criado para usar para o bem, muitas vezes usado para o mal, a inteligência artificial, por exemplo, muitas pessoas caindo em golpes. Eu preciso estar atento, porque às vezes somos tão ingênuos, nós não temos aquela perspicácia, e aí a gente acaba sofrendo esses problemas. E depois, o que acontece? Você, às vezes, teve todo o seu investimento e você não conseguiu, né? Então, a gente vê assim, vários tipos de golpes, e quando você vê a pessoa conversando ali, e quando fala golpe, é uma pancada mesmo que ele levou, ele estava construindo, ele estava
com a perspectiva de alcançar algo, né? Às vezes uma festa de aniversário do filho, da filha, uma festa de casamento, toda feliz, às vezes primeiro aninho, como esses dias eu vi, e a pessoa ali chegou a ter o quê? A ansiedade veio aí, a depressão, desesperança em excesso, você vai levar o transtorno também. É isso que eu estava falando. Muitas vezes a pessoa entra numa depressão, numa ansiedade, né? Quando nós falamos o que era, agora nós estamos falando da causa. Às vezes aquele momento em que tudo aquilo que ela preparou não conquistou. Então começamos a falar sobre recuperando os nossos sonhos, descobrir qual é o sonho, e agora nós estamos falando assim, o que te fez, o que te levou à perda da esperança de conquistar aquilo que você preparou. Então a gente precisa estar atento em relação a isso. E quando a pessoa está vivenciando esse momento, muitas vezes ela acha que aquilo nunca vai acabar, ela nunca vai conseguir. Então, é esse estado que a gente precisa estar atento em relação do como eu estou vivendo hoje, que minha vida perdeu o sentido. Então, muitas coisas, desde perdas, e quando a gente fala a palavra perda, é importante estar atento, porque a perda não é só financeira, tudo aquilo que você colocou na sua história e você não tem mais. E o mais difícil é quando entra o luto da perda pessoal, né? Porque é um pedaço de você que se vai. Muitas vezes eu lembrava da minha falecida mãe, e ela falava uma coisa que eu achava muito interessante, e quando criança eu não conseguia entender. E eu percebia naquela vida difícil as dificuldades, quando ela falava para alguém, ou então falava para a gente assim, vão-se os anéis, mas ficaram os dedos. Eu achava muito estranho, porque na minha mente entender, né? E ela estava falando de perda de algo que era significativo, mas era uma perda de bens. Mas ali estava a vida. E você que está conosco aqui hoje, a vida permanece. Então, precisa de ajuda? Busque ajuda. Investe na sua vida e tenha esperança, que vai ser o tema da semana que vem. Mas vamos continuando nesse momento. Doutor Guinaldo, e quais as consequências, né, por exemplo, da pessoa que, de repente, a longo prazo, né, vamos dizer assim, ela não vem a tratar a desesperança? Pois é, pastor Elber. Olha só, a gente precisa estar tão atento, porque quando a pessoa vai perdendo a motivação e ela não cuida, é aí que a gente vai trabalhando, né? Ela vai perdendo a motivação, as coisas vão ficando difíceis, ela não vê perspectiva nenhuma, e isso em todas as áreas, né? Muitas vezes a pessoa ela pode encaminhar-se para a desistência da vida. A depressão, como nós já falamos uma vez, já começa a ser a desistência da vida. E olha só, ela levou uma pancada tão grande, ela vivenciando esses momentos tão difíceis, perdas significativas, em que ela não está conseguindo lidar com esses momentos, daqui a pouco ela vai gerando mais sentimentos negativos, dificuldades, a ponto de uma pessoa que não quer se levantar da cama para poder tocar a sua vida e o trabalho, a gente já fala, essa pessoa está com depressão, está vivendo um momento de depressão, e pode chegar num momento profundo. Mas ela já perdeu a esperança, a expectativa de alcançar alguma coisa, ela está perdendo. Não é aquele abatimento, aquele cansaço, é que ela não vê, e quando você consegue, se ela consegue verbalizar, nomear e falar, olha, eu não vejo sentido na vida. E a pessoa que não vê sentido na vida, se for muito profundo, aí onde a gente vai observar, ela não quer tirar a própria vida, mas ela não vê sentido na vida. E aí, como ela vai tirar aquela dor? Percebe? Então, muitos casos de tentativa, de ideação suicida, ou pensamentos assim, ela já está vivendo um momento de desesperança tão profundo que ela entrou numa depressão, a ansiedade do dia seguinte, o que eu vou fazer, eu não quero fazer, não tenho objetivo de vida, já larguei tudo para lá, então o que me resta? Muitas vezes a gente encontra pessoas que vão falar, e por isso que a gente não brinca, né, quando a pessoa fala que ela não vê sentido na vida. Então a gente já começa
a observar, a ver o que está acontecendo, que vazio é esse, né? O que levou a esse momento, né? Da onde está vindo isso daí? Qual é o problema que causou essa tristeza tão forte que foi se alastrando a ponto de tirar a esperança dessa pessoa? E ela está vivendo um momento de desesperança, de achar que não vale a pena dar continuidade. Então, a desesperança já podemos dizer que são um dos principais sintomas da depressão. Olha o transtorno chegando aí, né? Então, assim, eu não consigo, eu não vou dar conta, e o que está acontecendo? Agora, quando você vai conversar com essa pessoa, o que a gente vai trazer, que a gente trabalha no setting terapêutico? Será que a vida foi tão ruim o tempo todo? Qual foi o momento em que você teve alegria na sua história? E como foi vivenciar isso? Né? E uma das coisas, pastor Elber, quando a gente tem alguém muito significativo na nossa história e nós vivemos, né? Ou marcamos a nossa história em prol de ajudar, ou de, pelo menos, que o outro nos veja, então eu preciso estar atento aonde está a minha vida, está na mão do outro. Porque se eu perco um rompimento de um relacionamento, e eu não consigo lidar com isso, eu perco a perspectiva da minha vida. E minha vida estava na mão do outro. Eu digo, não é o caso, né, do que aconteceu no Sul, mas eu lembro de uma circunstância que eu conversava com uma pessoa que tinha passado por um momento de enchente, tinha perdido todos os móveis dela. E essa pessoa tinha gastado muito. E ela falou isso, que perdeu o sentido. E eu conversei com essa pessoa e falei assim: olha, o seu sentido estava no que você conquistou ou está em quem você é? Vamos começar a trabalhar. Eu nem pensava nessa época ainda de estar fazendo psicologia, né? E isso foi me chamando, né? Estar atento em relação a tudo isso. Então tem coisas assim que é gostoso, a gente investe, a gente sabe que o outro vai se alegrar, e principalmente na vida conjugal, na família, mas nós vamos passar por momentos difíceis. Então tem pessoas, então assim, igual foi perguntado, né? Os momentos da vida, as perdas da vida, a gente vai observando que quando a gente faz perdas que são significativas, principalmente de familiares, a gente perde um pouco do sentido. E aí eu preciso agora retomar esse sentido, cuidar disso daí e lembrar, trazer à memória, né, como foi bom vivenciar com aquela pessoa. E aí nós vamos lembrar que a própria Bíblia diz, né, e se eu não me engano, Lamentações, Jeremias vai falar isso, que eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então, para quem está vivendo esse momento de tristeza, de luto, de perda, busque trazer à memória aquilo que te dá esperança. Muito bem, 17 minutos, faltando para as 11 horas em Brasília. Estamos ao vivo com o nosso querido doutor Aguinaldo Pinheiro, aqui no Divã da Rede, que acontece, diga-se de passagem, toda quinta-feira nós temos esse bate-papo aqui com o nosso psicólogo clínico Aguinaldo Pinheiro. Bom, deixa eu ir lá no nosso chat, doutor Aguinaldo, porque tem várias participações, né, por lá, e claro, o povo também mandando alô, mandando bom dia, e já tem perguntinhas também por lá. Então, mandar um abraço para minha amiga Cirlândia, que está lá em Camaçari, mandando bom dia aqui para gente. A Edenilde Ribeiro Costa está dizendo bom dia, queridos irmãos, que bom participar dessa programação. Ela é da Igreja Batista Olho d'Água, lá em São Luís do Maranhão. Olha só, rapaz, que coisa boa. A Adriana Ribeiro de Araújo também está por aqui, ela está dizendo bom dia. E tem pergunta, ela tem uma perguntinha aqui, doutor Aguinaldo, eu já vou passar. Deus conhece nossa humanidade. Ele nos criou. Tenho tido alguns eventos de desesperança por conta de acontecimentos. Como entender e reconhecer o agir de Deus nesses momentos, doutor Aguinaldo? Esse é o melhor momento, né? E observar, a primeira coisa que me traz ao coração, e a gente vai observando, hoje, aqui em Brasília pelo menos, né? Tempo seco, um sol bonito, e o Senhor me deu a oportunidade, porque a misericórdia dele se renovou e eu acordei. É claro que eu acordei pensando, desde ontem, essa semana, pensando nesse momento, desse encontro aqui pela Rede 316 e aí no YouTube. Mas poderia ter se encerrado na madrugada de hoje. No entanto,
estamos aqui batendo esse papo. A primeira coisa que eu posso reconhecer, né, o agir de Deus é que Ele está me dando mais uma oportunidade. E Ele está me dando hoje mais 24 horas. 24 horas das quais eu não sei se eu vou completar todas, mas agora eu posso reconhecer que Ele está cuidando de mim. Percebeu? Então, assim, o primeiro detalhe é esse, é observar. Vem os acontecimentos, eles vão nos... E eu preciso ser realista. Às vezes eles vão nos atravessar. Como que eu posso lidar com eles sem me desesperar? Né? Como é que eu vou lidar? Como é que eu vou trabalhar esses eventos? E repare que o ontem já passou. Né? Eu entendo que o ontem foi dado a oportunidade para eu pensar e resolver, mas ele já passou e agora é uma nova etapa. E essa nova etapa, o que eu vou observar? Eu, semana passada, falei algo, professor Elber, e aí para poder passar para os demais, né? E eu fico pensando e revendo, assim, quando a gente levanta naquela correria, tem uns que estão felizes, assim, ó, hoje é dia de eu matar mais um leão por dia. A questão é, quando eu fico pensando sempre que eu tenho que matar um leão por dia, não é muito cansativo, não é muita energia para se gastar, porque amanhã vai ter outro. Que tal, então, fazer amizade com esse leão e ir bem com ele, né? Caminhar ao lado ali, domesticá-lo, viver esse momento de alegria, de que pelo menos eu tenho um leão ali do lado, que seja o meu trabalho, seja as circunstâncias, mas eu tenho ali como motivação para eu poder me alegrar e conquistar, partir para mais uma conquista. E isso é bom, né? Então é diferente, é um pensamento diferente que a gente pode vivenciar e olhar o mundo com uma ótica diferente, mais leve. Muito bem. Ó, se você quiser fazer sua perguntinha, e se for uma pergunta que você não quer se identificar, manda lá no meu WhatsApp, lá no nosso WhatsApp aqui da rede, tá? No 11 9 3003 0316. 11 9 3003 0316. Aqui no chat, se você também quiser fazer pergunta e for tranquilo, então fique à vontade, o chat está liberadíssimo. No chat também, doutor Aguinaldo, passou a nossa querida Luziete Gomes. Ela está dizendo assim: bom dia, doutor Aguinaldo, bom dia, pastor Welber, graça e paz, amém. E ela mandou aqui também algumas perguntinhas, doutor Aguinaldo. Aliás, alguns comentários. Ela falou assim: doutor Aguinaldo, eu sinto dor 24 horas, porém não sinto desesperança. Porém, às vezes, eu acho que isso não vai passar, mas continuo firme em Jesus. Eu procuro a medicina e tenho esperança. Eu sonho estar presente na formatura dos meus netos. Como posso me manter assim sempre? Acho que é uma pergunta, né, que ela deve ter feito. Minhas dores são neurológicas. É nos membros inferiores. Essa e aí a perguntinha dela, né, para ela se manter firme, doutor Aguinaldo. Algo que me chama a atenção e é importante, é claro que a medicina está bem avançada, a medicina vai nos auxiliando. Tem pessoas que, eu lidei, né, conheço uma pessoa, sempre tenho contato pelo WhatsApp, que ela fez uma cirurgia no pé, né, nos ossos, e depois ela falou: olha, eu continuo sentindo dor. A cirurgia era para poder não sentir dor. E, no entanto, ela continuava sentindo. Mas, assim, a alegria de poder falar: olha, ela toma as medicações, se cuida para poder não cometer nenhum excesso. Então, assim, os médicos são a nossa autoridade constituída na saúde, né? Então, eu preciso estar atento. Às vezes vem alguma terapia da medicina melhor para poder ajudar, mas é entender que tudo isso que nós sentimos um dia vai passar, mas eu ainda quero estar aqui, não quero, nesse momento? Então vamos vivenciar cada vez melhor, vamos procurar qual é a forma que eu sinto menos dor, né? No caso dela, ela falou: eu sinto dores nos membros inferiores. Vamos pensar aqui, para caminhar, as dificuldades, qual é a melhor forma de se cuidar, para poder se preservar e estar lá firme e forte na formatura dos netinhos lá, né? Alegrando ali e também não deixando se abater. Eu sei que, e aí uma das coisas que a gente sempre fala, né, pastor Elber, eu falo aqui, né, que cada pessoa, ela precisa, a dor é dela, ela precisa ressignificar. E tem momento que a gente está tão irritado com a dor, tão irritado com a circunstância, que se alguém fala alguma coisa,
a gente dá aquela resposta. Sou eu que estou sentindo, não é você. É uma realidade. Isso é uma realidade. Mas o que você tem feito para poder aliviar? Quais as orientações médicas, né, do seu neurologista para que possa preservar melhor a sua saúde? A outra questão que a gente observa muitas vezes que causa o nosso momento de angústia é que muitas vezes nós achamos que aqueles que estão à nossa volta não vão fazer nada. E eu que tenho que fazer tudo. Então eu acabo assumindo a carga dos outros. E se eu não tenho condição, eu preciso estar atento. Vamos dividir, vamos ratear essas tarefas aí, cada um faz um pouco, e eu respeitar o meu organismo. Se é um momento que eu preciso descansar, vai descansar. Coloque no seu cantinho ali, senta ali na sua poltrona, vai ler um livro, vai fazer algo que te traz um momento de refrigério. Refrigério. E reconhecendo esses momentos. Então, assim, e a dor física, ela é um pouquinho chata mesmo, pastor Elton. Tem coisas que a pessoa, olha, já foi ao médico, já fez a medicação, mas está ali. Mas uma das coisas, assim, olha, o que eu posso, mesmo com essa dor, ter o prazer de vivenciar? Se o prazer é ficar aqui firme até o meu neto, meus netos se formarem, eu quero estar lá, então vamos traçar como objetivo, né? Se talvez tiver que diminuir alguns exercícios, algumas coisas, vamos fazer, vamos cuidar, mas se manter firme, continuar ativo o seu sonho. Muito bem. Tem uma perguntinha aqui pra gente, doutor Aguinaldo, só aqui no WhatsApp, né, e aqui da Rede. E a pergunta é a seguinte. Eu tenho uma amiga, ela se identificou aqui, né? Mas como eu falei que aqui no WhatsApp a gente não ia estar identificando, então eu vou partir direto para a pergunta. Eu tenho uma amiga que tentou suicídio ateando fogo, meu Deus, no corpo e se encontra internada. Isso foi uma desesperança por não conseguir ajuda ou não conseguir ajudar o filho usuário de drogas e perca do pai, falecimento, ela botou aqui entre aspas, entre parênteses, né, o falecimento. Então, acho que ela está fazendo a pergunta, né, exatamente isso, se foi uma desesperança, né, ela não conseguir ajuda para tirar o filho das drogas. Então, uma das coisas que a gente observa, e a gente precisa avaliar muito, principalmente nós pais, né, quando nós projetamos-se nas outras pessoas a nossa perspectiva. Nós projetamos os nossos filhos, os nossos sonhos. Qual pai, qual mãe que não vira e fala assim em algum momento, assim, aquilo que eu não consegui, eu vou dar para os meus filhos. E você traz essa história. E aquela pessoa, uma pessoa, você orientou, você cuidou, e em algum momento da história ele tem um envolvimento com algo que você não concorda. E aí é claro que a gente vai trabalhar para poder ajudar, igual no caso que ela está citando. Mas junto com isso, olha só, é uma perda de não ter visto e não estar vendo o filho na onde ela trouxe como história de vida, como realização pessoal. Olha que coisa maravilhosa, né? Quando a gente vê nossos filhos casando, se dando bem na vida, bem estudado, com todo o recurso que eu não tive, mas eu consegui passar para ele. E aí nós nos realizamos. Muitas vezes nós nos realizamos no outro e deixamos a nossa vida. E eu ouço muito isso, né? Que a pessoa fala assim, depois que eu casei, eu larguei meu sonho de lado. Eu quero cuidar da família, cuidar disso, mas o seu sonho é importante, né? Talvez você tenha que reajustar, realinhar, mas não deixar de sonhar. E nesse caso, hoje, quando essa jovem, essa pessoa sair, né, do hospital, ajude-a, né? Porque a dor que ela sente é uma dor tão grande que ela não viu aonde escapar. A depressão ali de um nível alto, ela chega. E a pessoa não vê se vale a pena viver. Então, quando eu falei aqui sobre o transtorno que vai chegando, e a desesperança traz isso, quando eu não consigo mais ter perspectiva, eu vou perdendo. E isso não aconteceu, olha só, não aconteceu de uma hora para outra. Mas a perda foi, a pessoa ficou, de repente, não sei qual foi a circunstância, ela perdeu uma dor muito grande, é muito duro. E aí, antes de tomar qualquer atitude, é estar. Por isso que quem está do lado conhece
e percebe, às vezes ela vai perceber na perda. E às vezes nós não vamos perceber, pastor Elber. Não tem como colocar essa conta para o outro. Ah, estava do meu lado e de repente ela tentou tirar a própria vida. Não tenho como, porque eu não estou sabendo. Agora, se essa pessoa consegue falar, se ela consegue dar sinais e eu conseguir perceber, aí eu vou poder ajudar, né? E tem pessoas que dão sinais, tem outras que a gente não consegue perceber os sinais. Muito bem. Continuando aqui no nosso chat, doutor Ignaldo, a Cristiana Paulo, lá de Recife, ela está dizendo assim: bom dia, 316, 3 anos de amor no ar, família missionária, pastor Welber, do pastor Ignaldo Pinheiro, Deus abençoe sua saúde física, emocional e espiritual, amo vocês, família abençoada, obrigado, Cristiana. A Doralice Araújo também passou por aqui, ela está dizendo bom dia, graça e paz. A Maria Araújo, que está lá em Itaguaí, no Rio de Janeiro, ela está dizendo assim: bom dia, doutor Ignaldo e pastor Welber. Pastor Ignaldo, é melhor convidar o pastor Welber para vir de moto com o senhor para o Rio de Janeiro. Olha aí, ó. Aí, arranja uma moto aí, ó. Vambora. Pastor. Vamos marcar uma data dessa aí, doutor Ignaldo, e vamos nós aí filmando a estrada toda e fazendo programa aí, ó, de lá, do decorrer da nossa viagem, todo dia para e faz uma, né, e faz aí uma tomada. Uma mensagem mostrando onde nós estamos, chegamos até aqui. Aí, ó, já pensou? Top demais. O pessoal da Bíblia em Quadrinhos, bom dia, Rede, bom dia, doutor Ignaldo, seja bem-vindo mais uma vez. Amém. E tem pergunta aqui também. Como a terapia pode ajudar alguém a redescobrir seus sonhos e objetivos, doutor Ignaldo? Isso. Repare que na terapia, aqui eu estou falando, né? Mas na terapia, quem fala é a pessoa que está sendo cuidada ali. E olha que coisa maravilhosa. Quando ele vai tendo um conhecimento, quando ele vai trabalhando a sua história, muitas vezes vem por um insight, aquilo que ele pensava. E quando ele vem, é muito bom fortalecer isso daí, trabalhar. E uma das coisas que a gente pede é que a pessoa pegue e comece a anotar, né, os sentimentos que está agora, mas pode anotar suas histórias. De repente ele vai falar, olha, às vezes ele leva num tom de brincadeira, né? Quando eu era criança, eu pensava nisso, só ver se tem cabimento. Mas se olhar, é um sonho, algo realizável, né? Então eu preciso ver se é uma fantasia ou se é um sonho. Então a forma de você trabalhar isso, que a gente vai trabalhando, é vivenciando isso aí. A terapia vai te ajudar a ressignificar a sua história, vai te ajudar a sair da depressão, sair daquelas angústias, né? E vai começar a te ajudar a pensar melhor, a mudar a sua história, né? E muitas vezes a gente precisa até aprender a viver com as dificuldades da vida, né? As chamadas tribulações que a gente passa, né? As lutas que vão chegando no dia a dia. Então, uma das formas de redescobrir os sonhos e objetivos é quando a gente começa a ouvir. Talvez você tenha parado de falar sobre os seus sonhos, né? E às vezes vem aquilo lá longe. Quando eu era criança eu pensava nisso. E o quanto que isso veio modificando na sua história? Muito legal. Muito bem. Continuando aqui, os nossos ouvintes aqui que estão no nosso chat. O Maílson Pereira, meu amigo Maílson, tá plugado com a gente também. Ele tá dizendo graça e paz, meus irmãos. Abraço, Maílson. Deus abençoe, querido. A Rosana também tá por aqui e ela tá dizendo assim, graça e paz, pastor Welber e pastor Ignaldo, assunto muito bom, Deus abençoe, abraço a todos os ouvintes da Rede 316, obrigado, irmã Rosana. Luziete Gomes também está por aqui, ela está dizendo, doutor Ignaldo, eu sinto... tá, essas perguntas que você falou, né? Já foi feita as perguntinhas dela. A Carmelita também está aqui, ela está dizendo assim, bom dia, pastor Welber, bom dia, Rede 316, e também pastor Ignaldo, bom dia, Carmelita, seja bem-vinda, querida. A Adriana Ribeiro de Araújo também está por aqui, ela está dizendo obrigado, pastor Ignaldo e pastor Welber, que Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado, querida, Deus abençoe. Bom saber que você está aí linkada junto com a gente. Aí agora sim a Luziete mandou assim, o médico vai fazer uma filtração. Infiltração. Uma filtração para que eu possa melhorar mais, é o que está dizendo. Isso, a Luziete. Hoje tem até principalmente na questão de joelho, né?
As próteses são caras, mas são coisas que vão hoje vai melhorando com o tempo para a pessoa sentir menos dor e ter mais mobilidade. E assim, com certeza, o Zinete, que Deus abençoe grandemente sua vida, vai confiante que na melhora e poder trabalhar isso aí, sentir menos dor, se cuidar mais, né? Porque a luta da nossa vida ela é grande, né? Então é cuidar. Ok, pastor Elber? Pastor, entre tudo isso daí, eu vou trazer mais uma vez uma cartinha daquela ali, né? Sim. Da psicóloga Rogéria Leal Reis. Eu tô podendo falar porque como é um material que muitos psicólogos têm acesso, eu não tenho problema de falar o nome de quem trouxe essa ideia quando eles pensaram e elaboraram, né? Falando da regulação emocional. E ela fala assim, ó, muitas vezes o sentimento de desesperança nos faz mergulhar em emoções e lembranças dolorosas, nos dando a sensação de impotência para lidar com desafios. No entanto, você pode ativar memórias e imagens mentais de momentos em sua vida em que você foi cercado ou cercada por sensações positivas. Relate uma situação em que você teve orgulho de si mesmo ou de si mesma. Então, olha que coisa interessante, né? Às vezes a gente está tão ali entristecido e você chega e relata uma sensação, um momento, uma situação em que você fala assim, olha, eu consegui. Aquela, pensando na irmã que falou semana passada sobre o diploma, imagina ela terminando ali e até o pastor deu o exemplo, né, da sua esposa, mas terminando lá o curso, tendo o diploma, e lá naquele momento que é muito fantástico, aquele momento eu gostava para lembrar o nome daquele chapeuzinho Capelo, lembra, né? Aquele momento que muda, são dois momentos interessantes, né? Que a gente vê. É um momento que ficam esperando para que o reitor declare que você formou o curso, aí você pega lá e muda aquele penachozinho, aquele negócio do capelo, e depois é jogar aquele capelo pro alto. Olha que sensação legal, né? Às vezes a gente fica mais esperando o momento de jogar ele pro alto do que pegar o diploma, o canudo ali, né? Porque depois a vida segue, né? Mas é um momento de realização, né? E aí, para quem tem isso como sonho, tem esse momento como sonho, nada melhor do que investir. Então é trabalhar, é investir e ter alegria. Então, se você está vivendo um momento em que parece que a vida não tem sentido, dá uma olhada dentro de você, dá uma olhada na sua história, veja aquele momento que você sentiu o prazer de abraçar alguém, de conhecer alguém, de estar perto, né, e investir aquele momento de ver o cuidado que você tem ou teve por alguém, né? Então a realidade é trabalhar isso. Contrário, igual nós falamos, a desesperança é porque eu estou vivendo, começa com aquele momento que eu estou cansado. Eu acho que é só um cansaço. Ah, estou cansado, já fiz tanta coisa, eu estou cansado, né? Quando a gente olha a pessoa que, uma das coisas também, pastor Elber, pensando tudo, a gente vai trazendo aqui, quando a gente vai e conversa com alguém que já tem uma idade avançada, muitas pessoas, às vezes, principalmente jovens, às vezes não têm paciência, a gente tem num tempo de tudo acelerado, que até para ouvir uma mensagem no celular a gente põe no 2x, né? Aí você vai encontrar aquela pessoa já de uma certa idade, que teve uma história de vida, e aí você encontra com ela um dia, ela conta uma história. No outro dia, ou na outra semana, você encontra com ela conta uma história. E aí você uma hora se dá conta que já pela quarta vez que você encontrou com ela conta a mesma história. Ela não mudou a história, é a mesma história, com riqueza de detalhes. E às vezes nós vamos perdendo a paciência. Mas aquela pessoa, ela cumpriu a vida dela, ela trabalhou e aquilo foi significativo na vida dela. O ideal é estarmos ali com aquela pessoa e procurar ver o que tem de novo, como é que é o brilho nos olhos quando ela fala daquele momento. Porque um dia nós vamos ficar assim também. Mesmo com essa vida corrida, mesmo com toda a internet, mas tem um dia que você vai parar e você vai falar assim, cara, eu cumpri o meu propósito. Se você, né, quer viver lá até mais dos 90 anos, né? E tem pessoas que aos seus 90 anos são produtivos e estão investindo porque estão procurando crescer. Então, se você pode incentivar essa pessoa a sempre buscar a revisitar, a trabalhar, a investir, a crescer, e quando eu falo não é o trabalho só físico, né? Mas
o que te leva ao crescimento, então você está vivendo a esperança. Você está ficando longe da desesperança. Você está ressignificando a sua história. E a nossa função como psicólogos, como terapeutas, é levar a pessoa a ressignificar a história dela e trazer algo de bom, de novo, a cada instante. Então, se ontem você matava um leão, faça amizade com o próximo agora, ande junto com ele, né? Começa a ver, ele pode até te ajudar no dia a dia, ok? Muito bem. Doutor Ignaldo, tem mais uma perguntinha? Que estratégias e ferramentas aí, inclusive desde a tua fala, né, que você estava aí já meio que quase que respondendo a perguntinha aqui, mas que estratégias e ferramentas aí, no caso, podem ser usadas para combater essa desesperança, doutor Ignaldo? Ou né, desesperança. Começa olhando e tem, seja realista. Vamos ser realistas. A vida não é fácil. A vida tem os seus percalços. A vida tem lutas, né? O jovem hoje, eu acho fantástico. Eu estava conversando com uma pessoa, pastor Elber, e aí fiz uma certa avaliação de ver assim, os jovens hoje o povo está trabalhando, investindo financeiramente e corre, olha, brilho nos olhos, né? Eu sou da época em que a minha história era você trabalhar dentro de uma empresa, 35 anos, e se aposentar. Lembra disso, pastor Elber? Né? Hoje não se fala mais disso, né? Então, assim, e aí era uma vida ali dentro. Então, assim, claro que por mais que eu tente, eu vou ser muito mais lento do que um garoto de 8 anos que na internet já faz várias coisas, se deixar ele faz várias aplicações aí, basta ensinar ele como lidar com questões financeiras, ele vai saber negociar ali, eu não sei. Mas tem pessoas que já têm essa habilidade de venda, o contato com pessoas. Então, a realidade, o que eu preciso estar atento é que, primeiro, eu tenho que entender a realidade. Eu preciso me conhecer, o autoconhecimento é super importante. Eu preciso entender quais os momentos em que eu estou indo, vivendo uma ansiedade muito grande e estou gastando muita energia com pouco resultado. Eu preciso estar atento. Então, são avaliações que eu vou aprendendo. E por isso que o setting terapêutico é importante, porque a gente vai observando e eu vou trabalhando em relação a essas circunstâncias. E aí, procurando sempre aprender coisas novas, né? Por mais que eu não consiga trabalhar muito bem no computador, né? Mas eu penso assim, vamos pensar aqui o pastor Elber na época de radialista, lá no AM/FM, em que não tinha o YouTube, e a gente não batia esse papo um olhando para o outro. Como que você fazia? A pessoa tinha que deslocar lá para a rádio, né? Quando você tinha aqueles encontros. E olha, e fora disso, eu lembro que uma vez eu fui numa programação da rádio trazer uma palavra, na época do FM ainda, e que eu confesso para o pastor que o rapaz que estava lá, o locutor, na hora ele precisou sair, e eu olhava para aquela tela, olhava para aquele vidro que ele estava do outro lado lá, e assim, eu não via ninguém, mas eu tinha noção que milhares de pessoas estavam nos escutando. Mas a sensação, a falta do costume, né, de saber e de ter essa noção de que eu sei que eu tenho que olhar com os olhos da fé, entendendo que todos estão nos ouvindo e eu não estou vendo a pessoa ali e aquela pessoa precisou sair e poder lidar com essa circunstância, eu tive que lidar com os meus limites. E quando eu comecei a aprender isso, aí ficou mais fácil. Aí agora, no YouTube, a gente se encontra, a gente sabe que tem alguém vendo ali, ó, manda um abraço, um bom dia, bom vê-los ao vivo, e isso é fantástico, isso é interação. Então a gente vai vendo a tecnologia, vai trazendo uma coisa boa. Mas até chegar esse momento, a primeira vez para eu chegar nesse momento aqui, eu não vou negar, não, é difícil, né? Mas para o jovem, para a turma que está aí, para o pastor Elber, que está acostumado com rádio e tudo aí, ó, é só uma transição, é de um momento para o outro, né? E a gente vai observando. Então a vida traz isso. E eu preciso, então, viver isso com alegria. Saber dos meus limites, vou encontrar pessoas que vão chegar e vão falar assim, olha, não tenho condição. Ok, faça o seu melhor naquilo que você é bom. E vamos viver. E vamos estar trabalhando nisso daí. Então isso é viver a vida. Eu não sei se eu respondi, mas é isso mesmo, porque eu acho que eu me perdi. Tudo bem. Não, respondeu sim, doutor Ignaldo. Você deu uma ampliada no negócio, mas respondeu sim.
Doutor Aguinaldo, assim, uma outra perguntinha. Aliás, tem uma pergunta de um ouvinte aqui que eu vi agora, aqui no nosso chat. Manda um abraço para a Leidinha, né? A Leidinha está aqui. Ela está dizendo assim, ó, bom dia, pastor Welber e pastor Aguinaldo. O teclado traiu ela, o teclado. Aí ela tem um vê-lo aqui no YouTube. Ela repetiu aqui o recado, agora sim, escreveu certinho. Ó. Bom dia, pastor Welber, pastor Aguinaldo. Bom vê-los aqui ao vivo no YouTube. Que Deus vos abençoe. Amém, Leidinha. Seja muito bem-vindo. Muito bem-vinda aqui na rede. Bom saber que você está aí também no YouTube. Não sei se é a Leidinha lá de Irecê, na Bahia, né? Não sei se é essa. Né? Se for a Leidinha, é a Leidinha da voz de trovão. Ela tem uma voz poderosa. Eita. Minha amiga Adriana Gomes, ela está dizendo o seguinte: bom dia a todos da rede. Doutor, o que fazer com uma pessoa, ela é bipolar, mas já teve todos os recursos e ela não busca a melhora? O que fazer é ajudá-la a entender que ela precisa de ajuda. Porque se ela não buscar, ela vai sofrer o tempo todo. E as pessoas acabam se afastando, né? E a pessoa que é bipolar, a gente sabe muito bem, aquela alteração de humor, aquelas questões. E para quem consegue, né? E aí é interessante, porque muitas vezes o familiar já acostuma e sabe qual é o momento da pessoa, e aí ela vai, né, não ficar se culpando pelo momento do outro. Mas se ela pode ter ajuda, pode ter recurso, ajude, né? Naquele momento, se você procurar ajuda, você vai ver os benefícios. Senão você vai ter as pessoas que vão ficar distantes, né? Que a gente não tem como ajudar a pessoa que não pode ou que não quer, né? A pessoa ela pode entrar e algumas coisas acontecem no setting terapêutico, pastor Elber. Por exemplo, a pessoa chega e ela se depara com ela mesma, né? E ela sai numa crise tão grande que ela fala, não vou voltar mais. O que eu posso fazer? Né? Insistir para que volte? Não. Mas eu vou estar ali com o horário dela reservado para que ela possa voltar. E aí depois que ela trabalha, e aí é onde eu falo que a terapia não é só aqueles 50 minutos. Às vezes ele sai daquele momento ali com 50 minutos bravo e fala, nunca mais eu piso aqui. Né? Mas ela se confrontou com ela mesma. E ela vai caminhar, vai ter um momento da vida, a história dela, e na outra semana ela fala, estou aí, quero conversar um pouco mais sobre isso. E ela está ressignificando a história. Então, só consegue ter mudança aquele que busca mudança e que entende que pode mudar para melhor. A gente nunca muda para pior. Então, na desesperança, agora nós falamos de uma forma geral, né? É buscar ajuda mesmo, é investir, é saber que eu posso estar num momento de abatimento. E se eu comecei a perceber que eu estou perdendo a esperança, eu preciso, o que está acontecendo? Qual a angústia? Eu preciso de ajuda, eu preciso de falar, eu preciso de colocar isso para fora, eu preciso ressignificar a minha história. E aí, muitas vezes, não é para qualquer pessoa que eu consigo falar, né? Eu preciso, então, buscar alguém que tenha um vínculo, e o setting terapêutico é aquele momento em que a pessoa não vai fazer nem, né? Você está pensando, não, está ali uma pessoa que precisa de ajuda, ela vai falar N coisas, até o momento que ela consiga soltar o que está doendo na vida dela. E ela poder ressignificar essa história. E aí estamos para ajudar nessa caminhada, de vivenciar tudo isso daí. Ok, pastor? Muito bem. Tem uma participação aqui da nossa querida irmã Carmelita. Ela mandou aqui por um áudio, né? E já confirmei aqui. Então vamos ouvir. Bom dia, pastor Welber. Eu sei que eu já falei com você, com os senhores, lá no chat, mas como essa irmã sente muita dor, por certo, nas pernas, né? Porque os nossos membros inferiores, quer dizer, os membros para baixo da cintura, né? E então, eu quero dizer para essa irmã, se ela já tomou magnésio, porque eu tinha dor demais na minha perna, dor nos nervos ciáticos, nos ossos, eu não sabia nem mais o que fazer. E eu orava muito, pedia a Deus, para a hora Deus me enviar um remédio. E eu, por mim mesma, eu comprei o magnésio nessas casas de produtos naturais, e comecei a tomar e comecei a melhorar. Só que junto com ele, eu tomava também o louro, eu tomava o chá da cavalinha, então, mas eu acho que é ele, porque com os outros eu parei e continuo tomando magnésio.
sabe? O cloreto de magnésio eu tomo, mas pode ser qualquer magnésio, ajuda muito nas dores das pernas. Tá bom? Eu tô mandando esse recado para ela, lê esse áudio para ela, porque eu sei o que é uma dor na perna, porque eu tive não, eu posso dizer eu tenho, porque se eu parar de tomar o remédio, de repente volta de novo, né? E graças a Deus, pastor Elber, eu procurei o profissional e já fiz uma consulta, semana que vem a gente tem a segunda consulta, tá bom? Olha aí, então tá aí. Que maravilha, pastor Elber, tá vendo? Tá consultando, tá fazendo. Eu já ouvi falar desse cloreto de magnésio, né? E aí diga pra irmã que, olha, procura o médico, fala com ele, fala, olha, eu ouvi, uma irmã falou isso aqui, como é que você acha? Se o meu organismo pode ou não, né? E a gente trabalhar isso daí. Às vezes a gente fica incomodado com um zumbido no ouvido. Eu falo com a minha esposa, tô com um zumbido no ouvido, eu preciso tirar esse zumbido. Eu não sei o que é. Aqui eu tô com fone, né? Mas trabalhar isso aí, quem sabe, né? Vamos pensar também nisso daí. Ok, pastor Elber. Muito bem. Então tá aí, ó. Quem falou aqui a respeito de dores foi a querida Luziete Gomes. Foi a Carmelita que mandou para você aí, ô Luziete. Deus abençoe. Doutor Aguinaldo, existem exercícios ou práticas específicas aí que podem ajudar principalmente na parte da desesperança, né? Por exemplo, a gente tem aqui agora recentemente, né, amigos que perderam filhos, né, que perderam parentes, pessoas amadas e tal, e não só perdas de pessoas, mas perdas às vezes também, né, de sonhos, projetos, como lá no Rio Grande do Sul, né, tiveram pessoas que não perderam só pessoas, perderam a casa, perderam né, tudo isso e tal. Existe algum exercício assim que o senhor aconselharia, um exercício específico para que pudesse estar ajudando essas pessoas a voltar, né, a esperança, a motivação? Então, a primeira coisa que a gente vai observando, primeiro essa pessoa precisa ressignificar a história. E o ressignificar a história, ela precisa colocar para fora, ela precisa falar. E quando a gente fala, reverbera na gente e vai ressignificando. Porque uma dor que eu tinha, e a partir do momento que eu consigo enfrentar essa dor e trabalhar essa dor, e quando eu estou falando não é uma dor física, mas uma dor emocional, e consigo trabalhar, isso é importante. Outra coisa que a gente faz de exercício, por exemplo, escrita terapêutica, né? A gente começa a escrever, né? Eu gosto de falar, faz o seu diário, conversa, o que está acontecendo, e depois, olha que interessante, você escreveu algo do que você sentiu ou de algo que você perdeu. E quando estou com você lá no setting terapêutico, eu vou pedir para que você leia o que você escreveu. Você já vai estar ressignificando a sua história novamente, e aí eu vou perguntar para você, e a gente vai trabalhando. Como é que é isso para você agora? Então, os exercícios que a gente faz é trazer a pessoa para a realidade, para um sentimento que ela está, e vivenciar justamente como que ela pode lidar sem tomar atitudes desesperadas, como tentar tirar a própria vida. Então, eu preciso ressignificar. Então, um dos exercícios, outro exercício é começar a observar a beleza da vida. A vida, ela não é só ruim. A gente tem perda, mas olha, eu sei que vai chegar um tempo que a minha própria idade ou as circunstâncias da vida não é aquela perda abrupta, porque é muito difícil quando você perde alguém assim, abruptamente. Mas é importante eu poder conversar com a pessoa e ela poder vivenciar que assim, há chance, eu tive bons tempos com fulano, como é que eu vivenciei hoje, antes da gente estar aqui na rádio, eu estava conversando ligou para mim um dos meus irmãos, né, por parte do meu pai, e aí começamos a conversar um pouco sobre algumas coisas, e foi interessante eu vivenciar, e eu lembrei história de lá atrás, mesmo de uma família desconstituída, mas temos algumas coisas semelhantes, e eu achei interessante a gente conversar, né? Então, assim, a vida continua, e a gente precisa lidar de uma forma que ela possa ser produtiva, criativa, leve e alegre. E se eu estou muito cansado, se é um estresse do trabalho, eu preciso tirar férias. Isso é importante também. É um bom exercício e vamos vivenciar esses momentos, né? A Luziete, né? Luziete. Mandou aqui algumas informações. Ela disse que ela falou o seguinte, que ela foi uma cirurgia que ela fez de coluna, que ela fez, né, e caiu. Né? Então ela falou assim, eu tenho 16 próteses e caiu, folgou 2 parafusos. E ela falou que tem uma
Neuropatia. Né? E ela falou que não pode mais operar porque tem trombofilia, acho que esse é o nome do negócio aí. Isso. Agora, doutor Aguinaldo... Mas está se cuidando. Está se cuidando. A nossa querida Carmelita, né, ela falou aí do cloreto de magnésio, eu dei uma rápida pesquisada aqui. Aqui é o seguinte, o cloreto de magnésio é um suplemento mineral utilizado por várias razões, devido aos seus benefícios potenciais para a saúde. Ele é uma das formas mais comuns de suplementar magnésio. Aqui estão uma das suas principais utilizações, né? Então, usado para corrigir a deficiência de magnésio no corpo, que pode causar sintomas como fraqueza, fadiga, câimbras musculares e arritmias cardíacas, ajuda a aliviar dores musculares e câimbras, promovendo o relaxamento muscular e a recuperação após o exercício. O magnésio é essencial para a saúde óssea, ajudando a observar a absorção de cálcio e prevenindo a osteoporose, e contribui para a saúde do coração, ajudando a regular a pressão arterial e manter o ritmo cardíaco regular. Ajuda a melhorar a função do sistema nervoso, contribuindo para a redução de estresse, ansiedade e sintomas de depressão. Bom, tem mais outras coisas aqui, que o magnésio é bom e tal, mas embora, a observação aqui, que eu achei interessante, embora o cloreto de magnésio tenha muitos benefícios, e é importante usá-lo sob orientação médica, conforme nosso querido doutor Aguinaldo falou, especialmente se você tiver condições de saúde preexistentes, né? Ou estiver tomando outros medicamentos para evitar possíveis interações ou efeitos colaterais. De fato, eu também gosto de tomar o cloreto de magnésio, me sinto, dá uma reanimada mesmo e tal, é muito bom, mas não tome nada se não conversar com o teu médico aí, tá bom? E a Luzete trouxe as informações ali e ela está usando há muito tempo. Agora, não sei se é o magnésio, né? Mas são as lutas da vida. E, Luzete, trabalhar, investir, cuidar da sua saúde mesmo e lembrar dos netinhos. Vamos estar firme lá, né? Na formatura lá. E, com certeza, buscar, né, os repousos necessários para poder ajudar na melhora também E seguir a orientação médica mesmo, ok? Pastor Elber, acho que avançamos bastante no horário, né? Sim. Doutor Aguinaldo, tem um ouvinte que mandou só uma perguntinha, dá para responder Sim. ainda? Manda ela, fala aí, se não der a gente vê depois. Tá, ela está dizendo assim, eu conheço uma pessoa que está em uma igreja o tempo todo e é desvalorizado por seu liderado, no caso, o pastor. O que fazer? Sempre ela vem se abrir comigo e eu falo que o que eu posso fazer é orar. Ela mandou mais aqui, o psicólogo deve ser da entrevista, deve ser, né? Faz atendimento à distância? Me passa o contato, por favor. Faço atendimento online, só não estou tendo tempo, isso é a dificuldade, que eu saio daqui e tenho que correr para um trabalho, né? Eu já tenho um trabalho não só particular, mas a importância da pessoa estar conversando com o líder dela, né? Como que ela se sente, como é que ela está vivenciando, e o líder dela com certeza vai falar para ela, se dá para continuar trabalhando, você vai falar, olha, meu irmão, procure então um lugar que você se sinta melhor, eu quero te ajudar, quero investir, mas a melhor coisa é falar porque assim, às vezes eu me sinto desvalorizado no local, mas em outro também eu sinto. Então eu preciso estar atento, eu preciso colocar a minha expressão, olha, como é que eu me sinto? É possível continuar? Eu quero continuar? Vou continuar. Então assim, eu vou continuar dentro dos limites que eu sei que eu posso me sentir bem, né? Não é ficar se depreciando o tempo todo, mas será que é só o outro? Então ele precisa saber dos meus sentimentos e eu preciso conversar sobre isso, ok? É a melhor dica que tem, né? Que é melhor que a gente vai trabalhar. Se tivesse no set terapêutico comigo, eu ia perguntar, você já conversou com essa pessoa? Você já falou com ela sobre os seus sentimentos? Você já falou como que você se sente em relação a isso? E o que pode melhorar ou não? É possível. Ok, pastor? O ruim é que a pessoa fica nessa condição e fica se inflamando, né, doutor Aguinaldo? E daqui uns dias aí tá revoltado com tudo e com todos, né? E sofre o tempo todo. E aí é perigoso. Muito bem, 11 horas hoje batemos o recorde, 11 horas e 24 minutos em Brasília. 11 horas e 24 minutos em Brasília. Doutor Aguinaldo, obrigado, querido. Deus te abençoe. Quinta-feira que vem tem mais
Na semana Tem. qual é o assunto da semana que vem mesmo? Mas vamos continuar nesse assunto dizendo agora de forma diferente. Hoje falamos da desesperança, né? Então vai ser recuperando os sonhos, valorizando a vida. A E vida. já começamos a falar um pouquinho. Então, como é que está a sua vida? Vamos valorizar? Vamos investir? O que você pode fazer para poder se sentir melhor e valorizar o seu dia a dia? E nos vemos até lá. Já fica esse desafio, já vai fazendo, que aí de repente você me manda mensagem semana que vem dizendo, olha, eu procurei, eu conversei, eu consegui ver a vida melhor. Aquele leão que eu tinha que matar, não matei, agora eu estou andando junto com ele, está me protegendo, e assim a gente vai. Tá bom? Muito bem. Chegou mais uma perguntinha aqui, doutor Aguinaldo, mas essa aqui então a gente vai deixar para a semana que vem, né? É uma pergunta bem grande aqui que a pessoa fez, e ela está lá em... bom, ela não vou dizer onde ela está não, porque não sei se pode identificar. Mas Me manda essa pergunta aí para poder a gente já estar fazendo. Se me mandar, eu posso responder diretamente para ela, tá bom? Ok, perfeito. Mas se quiser que seja aqui ao vivo, aí semana que vem traz essa pergunta para gente. Tá bom, perfeito então. Doutor Aguinaldo, bom fim de semana, Deus te abençoe e até quinta-feira, permitindo Deus. Amém. Até quinta-feira que vem. Um forte abraço, meu irmão. Valeu, um abração. Você ouviu Divan na 316, com o psicólogo clínico Eguinaldo Pinheiro. Ouça o podcast Divan na 316, tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Acesse agora a nossa plataforma rede316.com.br.